mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão. Olá, gente! Hoje eu estou aqui para falar a respeito de algumas dúvidas sobre a higiene íntima feminina e também posso dar algumas pinceladas sobre a higiene íntima masculina, o que vem a influenciar na nossa higiene e desenvolvimento de algumas doenças, alguns corrimentos, algumas coisinhas que vêm atrapalhando, não é? E de certa forma levando essas mulheres ao consultório ginecológico com algumas queixas. Na higiene íntima feminina é importante destacar que dependendo da idade da menina, se ela é uma menina, se é uma adolescente, se já menstruou, se já iniciou vida sexual, se já é mulher adulta, se já é uma mulher menopausada, nós temos algumas alterações que podem estar influenciando e medidas que podem ser adotadas nessa higiene, tá? Então, é importante que as mães, desde os primeiros contatos da menina, quando ela começa a ter uma certa independência de ir ao banheiro, de fazer as suas necessidades, de se limpar sozinha, de fazer a sua higiene sozinha, mas essa mãe ela tem que estar acompanhando, ela tem que estar dando uma olhada de vez em quando, tá? Porque desde novinha, de criancinha, quando a babá faz a higiene do bebezinho, ela já tem que ter o cuidado ali de estar tirando aquele excesso de secreções que juntam em torno dos pequenos e grandes lábios da vulva da criança. E a mãe deve estar observando se existe alguma vermelhidão, se existe alguma secreção de aspecto diferente, amarelado, purulento, esbranquiçado, mais grumoso, mais abundante, às vezes até o sanguezinho. Tem mãe que chega no consultório e diz: doutora, eu vim trazer minha bebê porque ela apresentou tipo um sangramentozinho genital. Às vezes isso ainda é decorrente de efeitos hormonais que ainda não se dissiparam totalmente logo depois do parto, tá? E a menina pode apresentar esse tipo de alteração. Bem, a outra coisa é ensinar a criança como que ela deve fazer a sua higiene quando ela vai ao banheiro. Tem que ter os hábitos de estar trocando de calcinha várias vezes, tem que estar sempre atenta quando ela faz o número 2, o cocô, ela não pode estar trazendo germes de trás para frente. Tem que ensinar a criança que ela deve estar sempre, se puder, se lavando e disponibilizar para ela um sabonete íntimo próprio para a criança, porque vai variar o pH desse sabonete íntimo líquido, tanto da menina, da criança, como da adolescente, como da mulher adulta, como do homem. Existem variações na composição desse sabonete íntimo de acordo com cada pessoa que vai usar e de cada faixa etária, tá? Então isso é importante. Eu, por exemplo, mulher adulta que já tenho vida sexual ativa, não devo estar usando lenço umedecido de bebê para fazer a minha higiene. Tem que ser os lenços umedecidos de adulto, tá? Próprio para higiene íntima. Eu não posso estar usando um lenço umedecido que é, por exemplo, uma solução micelar, que é um demaquilante para estar passando lá na vulva, na vagina, na região perianal. Então, tudo isso tem alterações. Não existe a necessidade de lavar ou de introduzir, de fazer duchas intravaginais. Eu não posso estar tirando completamente o meu exército das bactérias que são próprias da região da vagina, que faz parte da minha defesa. Porque quando eu tiro, eu mato esses lactobacilos, que são essas bactérias, eu vou estar propiciando um meio atrativo para que outras bactérias se desenvolvam ali. Então, o que é que eu tenho que saber? Sempre eu tenho que ter o sabonete íntimo adequado, eu tenho que estar lembrando que papel higiênico é para ser usado só quando eu não tiver condições, se eu estiver num lugar em que eu não tenha condições de fazer a minha higiene adequada, com um sabonetezinho, com uma água, às vezes até mesmo nem que seja só a água, gente, mas é melhor do que estar usando determinados tipos de papel higiênico que vão deixar detritos, vão deixar
alguns pedacinhos lá que ficam ali grudados nas próprias secreções, nas dobrinhas e que vão estar propiciando o desenvolvimento de bactérias, de irritação na região da vulva e vagina. Uma outra coisa importante lógico que a higiene íntima tem tudo a ver com o aparecimento de coceiras e corrimentos vaginais, quando se fala do que eu posso estar fazendo para me proteger desses micro-organismos e também desses sintomas. Se eu tenho relação sexual com uma pessoa que está com determinado tipo de bactéria, um determinado micro-organismo no sêmen, no esperma, lógico que se eu vou ter uma relação desprotegida, eu posso estar adquirindo essa infecção. O homem do mesmo jeito. A mulher, ela tem o quê? A parte genital dela é mais interna, é mais escondida. Então, ela vai juntar essas secreções e os primeiros sintomas lá dentro da vagina. Quando vem a se exteriorizar, é provável que essa infecção já esteja ali há alguns dias. É que vai sair em forma de secreção, de corrimento, diferente da secreção normal, e também vai estar causando uma irritação, coceiras, fissuras, às vezes bolhas, úlceras, diversos tipos de apresentação na região vulvar ali de pequenos lábios, de fúrcula, que é introito vaginal, região perianal e tudo mais. Uma outra coisa importante que a gente deve falar, eu já falei muito do que se deve usar, você saber o que você pode estar utilizando também durante a relação sexual para que evite, primeiro, que você esteja usando substâncias irritativas, tá? Então, ter cuidado com esses lubrificantes, ter cuidado com o uso da saliva. É importante salientar que a mucosa oral, o que nós temos de bactérias na nossa boca é muito maior, infinitamente maior e mais variável do que o que nós temos na vagina. Então, tem bactérias na nossa boca que quando vão para a vagina, ela vai causar problemas. Então, coito oral, coito anal também, sem os devidos cuidados, sem o uso de camisinha, pode estar causando ali determinadas infecções. Nós temos cândida na nossa boca, fungo. Nós temos gardnerella na boca, na região anal, na flora intestinal, mas que quando vão para a vagina vai causar corrimento, vai causar coceira, vai causar irritação, tá? Então, às vezes é aquela paciente que vai no consultório e diz: doutor, eu vim aqui, eu estava com corrimento, com uma coceira absurda, a senhora me passou um remédio, eu melhorei, mas uma semana depois voltou tudo. Então, precisa saber o que ela fez, se ela manteve os mesmos hábitos, se ela não teve esse devido cuidado, se usa saliva na hora da relação sexual para lubrificar, Ter cuidado com aqueles óleos, tá? Tem alguns óleos que muitas vezes eles facilitam o rompimento da camisinha. Os lubrificantes, eles devem ser à base de água, tá? Os melhores são à base de água, que não vai causar tanto risco de ruptura do preservativo e também irritabilidade na mucosa, tanto masculina quanto feminina. O protetor diário de calcinha, o que eu tenho a falar sobre isso? A região da vulva e da vagina, ela deve estar sempre arejada. Então, quanto mais eu abafo essa região, colocando roupas sintéticas, roupas muito fechadas, calças jeans o tempo inteiro, aliado ainda o uso do protetor diário de calcinha direto, porque, mas eu não tenho muito tempo, doutor, eu saio de manhã, só chego em casa à noite, e aí eu fico usando protetor, porque eu não tenho tempo de ir em casa, de estar fazendo minha higiene, de estar me lavando, de estar trocando de calcinha. Gente, leva alguma coisa na bolsa, leva alguma coisa na mochila, se habitua a ter um kitzinho de higiene íntima. Com certeza você não vai passar o dia inteiro sem fazer xixi, você não vai passar o dia inteiro, às vezes sem evacuar. Então, naquele momento em que você vai ao banheiro, você pode estar utilizando isso. Mas os banheiros em que eu vou não existe ducha. Ótimo. Pega uma garrafinha de água mineral, tá? Pega uma garrafinha de água mineral, deposita ali ou enche mesmo na pia, se a água for limpa, se tiver água disponível na pia do banheiro, e faz uma higiene. Kitzinhos com sabonetezinho íntimo adequado para você estar usando, tá? E quando estiver em casa,
fazer o possível para que essa vulva e essa vagina esteja o mais arejada possível. Se puder dormir sem calcinha, dorme. E está sempre renovando o seu estoque de calcinhas, está sempre botando essas calcinhas para serem lavadas e secas ao sol, tá? Esse negócio de ficar secando calcinha dentro do banheiro, um varalzinho ali improvisado, às vezes dentro de casa, às vezes há a proliferação de alguns micro-organismos que ficam ali. Às vezes passar o ferro de engomar, né? O ferro ali, o calor melhora e mata alguns desses germes, né? Mas aí a calcinha tem que ser de algodão, né? Não pode ser calcinha de lycra, porque senão vai queimar. Então, tem todos esses cuidados que você pode estar fazendo. E durante a relação sexual, o importante é, sempre que for fazer a relação sexual, tanto o homem como a mulher deve estar aciado, deve estar com o pênis, com a região genital, com a vagina, com a vulva aciada, né? Limpa. Então você deve se lavar antes. Se você, eu saí aqui, tal, rolou um clima, não sei o quê, fomos para um motel, se lava antes de começar, entendeu? Durante a relação sexual, ter esses cuidados de não estar misturando muitas vias, né? O uso da saliva, o coito anal, o coito oral, tirar o pênis da região anal, colocar na vagina, tirar da boca, colocar na vagina. Então, esses cuidados. E a outra coisa é, assim que terminar a relação sexual, fazer um asseio, se lavar bem e procurar urinar, para que a urina, o ato de urinar, carreie alguma bactéria, algum micro-organismo ali da região uretral, tanto masculina como feminina, vá logo sendo colocado para fora. E se lavar bem. Pronto. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar a respeito. São coisas simples, mas corriqueiras do nosso dia a dia e que muitas vezes as pessoas não têm esses cuidados adequados.